Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você onde estiver. Acompanhe agora o nosso novo episódio do canal Escola em Voz, o seu canal em educação. Nós estamos no YouTube, nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e no Spotify. Sempre comigo, acompanhando os nossos programas. Hoje um episódio diferente. Um episódio que não sei se... Ele começa, mas não sei se termina. Mas... o meu caro Anderson vai fazer as devidas apresentações. Vai lá contigo, meu camarada. Eu queria te dizer que teu cabelo está maravilhoso, você está espetacular, o que deixa... É até uma honra para mim usar essa peruca aqui da personagem, né? Não vou revelar a personagem que o nosso convidado vai trazer aí no meio da nossa entrevista. Muito bem, seja bem-vindo então, o querido ator e produtor de teatro, né? De teatro independente, Eduardo Maganin. Seja muito bem-vindo. Ele que atua já no teatro independente já há mais de 20 anos, com o projeto Literatura Viva nas escolas aí nos últimos 12 anos de estrada, levando para os colégios de Santa Catarina e até de outros estados, né? Levando a literatura para a preparação vestibular Enem e levando a cultura para a escola. Seja bem-vindo à Escola em Voz. Muito obrigado pelo convite, aos amigos que estão aqui. Pai, eu tô na Escola em Voz. Cara, muito bom. Quer mandar um abraço pro pessoal do Timbé do Sul? Um abraço pro pessoal da minha terra querida, da cidade das águas cristalinas. Olha só, é Timbé do Sul? Timbé do Sul. Não Do era lado de Turvo. Então, mas não era em Timbé do Que é Sul. do lado de Ermo. Turvo. Que é do lado de Ermo. Meu Deus, perto de Sombrio. Do lado de Sombrio. Eita, só nome positivo. Maravilha. E tem o pessoal do Molha Coco Baixo e Molha Coco Alto. Onde é que é isso? Isso é bairro? Lá em Timbé. Não é de Timbé do Sul que tinha uma menina no Big Brother? Big Brother? Tinha? Não? Era Timbé, não era? Não faço a mínima ideia, meu cara. Eu não sei. Cara, será que é? Eu não Não, sei se tu senão eu acaba ia te saber, revelando não. aí que Hã? tu assiste o Big Brother. É, Não, e- tinha uma catarinense. Não, Porque catarinense. Timbó do Sul não tem, né? Tem a Timbó. Tem Timbó em Dayal, É. mas, Não, cara, mas vamos Timbé olhar. não foi. Então tá, então deixa isso pra lá. Então só ia dizer que tinha mais uma pessoa famosa na cidade, então se não tem, você é a única pessoa famosa da cidade. Não. Tem? Tem cantores, tem outras pessoas famosas na região, né? Claro. Mas nacionalmente... Senti que ia ser um famosinhas ali, ó. Famosinhas. Mas, cara, me conta, lá no extremo sul do estado, numa cidade de 5 mil habitantes, faz quantos anos você saiu de lá? Eu saí de lá com 18 anos, isso vou fazer 44. Não sou da matemática. Alguém, por favor? Vamos colocar aí uns 27 anos, mais ou menos, que você 26. saiu, né, 26, 26. 27 anos. É, 27. Saiu de lá, tinha 5 mil habitantes, a cidade tem 7? 7 mil habitantes, então. E, cara, como que o teatro chegou até você? Na verdade, é o teatro que chega até na gente, né? É Então, o teatro que escolhe. é verdade? É isso. Eu saí de lá já com essa pretensão, né? Mas eu saí pra fazer cursinho. Saí pra ir pra capital, consegui uma bolsa de cursinho. E eu consegui 3 bolsas de cursinho. Por quê? 3? Sim, porque o meu pai queria que eu fizesse... Isso no final dos anos 90? Não? É, 2000. 2000. 2001, 2002. Aí os cursos... 2003 eu entrei pro teatro. Mas pra chegar até o teatro, eu fiz 3 anos de cursinho. Mas não passava, porque eu não queria passar. Porque meu pai tava pagando o aluguel, eu consegui a bolsa do cursinho, e ele não passou por quê? Vamos mais um ano. Eu fui a conseguir uma bolsa no outro cursinho, ele continuou pagando o aluguel, e no último ano eu peguei todo o dinheiro que ele mandou e comecei a fazer curso de teatro escondido. No terceiro cursinho, chegou uma coordenadora, eu ganhei a bolsa, porque tinha uma propaganda assim, come todas as vagas. Aí eu olhei para aquele outdoor e falei, se come todas as vagas, é lá que eu vou pedir, que eu vou ganhar. E esses cursinhos da época, na época Era o mais famoso. Era o Energia, o Tendência? Foi de energia.
Tá. Você pode falar o nome? Pode. Mas na época era energia e tendência, geração, decisão, eram Não, esses? eram todos eles. Mas aí, como era uma energia que papava todas... Era isso, papava todas as... Eu consegui uma reunião lá com o dono da energia, lá, o cacique. Aham. Não me recordo do nome. E ele perguntou por que que eu estava lá pedindo a bolsa e por que que eu merecia. Eu falei, porque eu estava diante do teu outdoor e disse que ganhava todos... Pegava todos os As cursos, as vagas. Eu vou pedir aonde? Aqui. Ganhei, aí ele me deu integral. Aí era uma luta, né? Porque tinha que trabalhar, fazer o ensaio, que daí... Ah, o teatro já tava nesse... Não, minto. Daí, nas aulas, uma das coordenadoras chegou lá e perguntou assim, quem vai fazer o curso tal? Medicina. Eu tava só entre as medicinas, os odontos, os direitos. E ela disse assim, alguém não levantou a mão, imagina, era bem grande, né? Aí, que curso tu vai fazer? Eu falei, eu quero fazer o curso de teatro. E a galera toda olhou pra mim, cara, ele tá aqui dentro da sala pra fazer curso de teatro. Era bem assim, né? O Energia tinha uma fama de, né, uns níveis ali. E aí ela disse, olha, eu vou te orientar pra ver se é isso mesmo que tu quer. Você vai... Tu não deve estar bem da cabeça, tu não deve estar legal. Você vai... Eu olhei pra ela, você vai no Sesc, que tem um professor que ele dá aula gratuitamente. Então tu vai lá, faz umas aulas e vê se é isso que tu quer. Tu já fez? Eu falei, não, mas é isso que eu quero. E aí fui encontrar esse professor lá. No Sesc. Professor Sérgio, que dava essa aula. E era uma galera, assim. E já existia um projeto que ele fazia assim. Ali no Sesc, era como se fosse uma oficina. Ali no Sesc da Prainha ali. Da Prainha. Era uma oficina que daí ele escolhia quem ele via que tinha potencial para entrar no projeto do Literatura em Cena. E aí, eu fiz 6 meses e já fui convidado para entrar. Então, eu já comecei fazendo teatro profissional. Toda a minha carreira foi só de obras literárias. Nada além disso. Ali tu teve a certeza da tua escolha? Não, daí eu fui ver no ano em que eu tava fazendo daí oficina e fui convidado, eu fui vê-los. E eu não sabia o que era teatro. E aí, quando eu vi, eu falei, é isso que eu quero fazer. E foi naquilo que eu entrei. E não saí mais. Até hoje. Então, quando a coordenadora toma essa decisão, ela, né, ou te foi ela propõe... que... porque eu também não sabia. Mas ele continuou fazendo cursinho? Não, e eu procurava isso lá. E não falava porque tinha vergonha. Porque meu pai não podia saber, ninguém poderia saber, porque senão não ia mais ter ajuda de custo, não ia ter mais nada. Ia cair na boca do povo na cidade de Timbé do Sul. E quando cair foi bem feio. E isso foi bem feio, porque até lá em casa perguntar e fazer comentários, e a família... Que né, nós estamos falando de muito tempo atrás, né? Sim. Posso não parecer a idade que tenho, mas é bastante. Né? A gente é jurássicos, porque, meu Deus, falavam coisas absurdas, inclusive. Eu ouvi nesses dias do Natal um tio meu perguntar se eu ainda continuava fazendo coisas de vagabundo, aquela coisa de vagabundo. Foi tão engraçada a cena, mas eu já tô indo pra uma outra história. Pode continuar com tudo. É assim, né? Vai e volta. E aí eu olhei assim, tia assiste novela? Sim, um bando de vagabundos de novela. Inclusive conheço vários. Nem vou contar pra tia. Se saiu muito bem. Sempre. Né? Sim, né? O beliscão embaixo da perna também veio da mesa. Muito bom. A gente começou esse episódio a 1000 por hora, mas antes de darmos continuidade, a gente precisa avisar que a galera que assiste pode curtir, compartilhar, dar o seu like aí, ativa as notificações, contribua com o nosso canal dando sugestões ou fazendo críticas. Nós todas as semanas temos um episódio novo para você, feito com muito carinho, com muito amor, assim como este, que já tá 1000 por hora aqui e tá sendo muito divertido. E a partir do que momento que daí você pensa assim, cara, ok, é isso que eu quero, mas e como é que segue? Cursinho, daí tu continuou cursinho? Não, tá bom. Não, eu continuei porque eu ganhei a bolsa e eu honrei a tua palavra. Porque era muito caro o cursinho naquela época. E energia era um cursinho, mas sim. Todo mundo almejava e... E tu conseguiu bolsa integral? Eu consegui uma bolsa integral. Não, conseguiu falar naquela época, provavelmente foi com o Percy Reich, eu acredito que deve ter sido com ele, que era uma pessoa difícil de conseguir até conversar. Não sei, eu sei que eu cheguei naquela mesa e ele falou assim, eu não sei como tu conseguiu vir aqui. Mas eu quero saber por que tu quer essa bolsa. Mas eu sei por quê. Porque eu fui todos os dias lá pra falar com ele, até que me botaram na frente dele.
Porque, tipo, o cara é muito ocupado. O que ele quer com o Eduardo falar? Sim. Eu falei, eu vim pedir uma bolsa, eu quero falar com ele. É vocês que dão? Eu disse, não. Ninguém sabia que dava bolsa. Nem eu sabia se dava bolsa, eu fui lá pedir a bolsa. E eu ganhei. Mas olha, foi muita insistência que eu me lembro. E aí eu lembro que ele perguntou, por que tu quer? Eu falei, porque eu acabei de ver no teu outdoor lá, e eu tô vindo aqui várias vezes falar contigo, que papa todas as vagas, eu vou procurar em outro lugar, por quê? Aí ele pegou e tá aqui. Tá certo. Não é? Muito bom, muito bom. Aí segue com o Sérgio lá no Sesc. Daí segue o Sérgio no Sesc, e o meu primeiro ano... Tá, e quando que teu pai descobre? Não, pai descobre depois. Tá, vai, segue. Fica à vontade. E aí, já no primeiro ano que eu entrei, que foi em 2003, eu ganhei, me deram 14 personagens. E, tipo, 14? eu não sabia nem falar. Tá, mas Eu o que era isso? Eu vim do Timbé, eu não sabia nem falar, gente. Foi uma loucura, assim, a minha cabeça, assim. A chave, né, da evolução, que eu saí do Timbé, eu não sabia conversar com as pessoas. Eu olhava as pessoas conversando na rua, assim, na balada e tal. Eu falei, o que as pessoas conversam em rim? O meu pensamento era esse. O que elas falam? E aí eu me tornei uma pessoa, um brigão. Porque elas riam, eu achava que elas estavam rindo de mim. Aí eu já ia pra briga. Ah, tu era briguento? No começo eu fui muito briguento, assim, até entender que as pessoas tinham assuntos, as pessoas sabiam conversar. E eu aprendi a conversar no meu primeiro emprego de telemarketing com 18 anos. Foi ali que eu aprendi a conversar. A me comunicar. Porque ali tem um script, tem toda a pontuação, tem que esperar, ouvir, falar, e era uma coisa que eu não sabia fazer. Naquela época tinha aqui a Flex, não era Flex? Não foi? Brasil Telecom, a Brasil- Celesc, não, Telesc? Sei lá, as linhas telefônicas, tinha. E foi ali que eu aprendi a conversar. E eu lembro que a minha supervisora, assim, ó, tá chamando, atende. Eu não consegui apertar o botão. Eu disse, mas eu vou falar o quê? Atende. Mas eu vou falar o quê? Atende, que tu vai aprender a falar. Foi assim, marra. Aí tinha fonoaudiologia dentro da empresa, porque o Eduardo falava, Eduardo, porta, ermo, turbo. Aí eu disse, bom, vou usar. E aí eu comecei a limpar os meus R's. Porque A também empresa tinha fono? teve uma época que eu me meti a entrar numa produtora de elenco, assim, e eu comecei a fazer propagandas para as empresas de Florianópolis. No começo, se ver e ouvir, é muito estranho. Hoje, nem olho. Vou lá e faço. Mas eu cheguei lá no Morro da Cruz, na RBS, pedi para eles tirar a propaganda do ar. Tu foi? Ai, A tua propaganda? Sim, que você... da empresa, não. Sim, você era personagem da propaganda. A empresa era aquelas motos... A Mauri. Não, mas eu fiz 3, inclusive fiz 3. Na primeira, Suzuki, não sei, era uma dessas motos. Imagina, a empresa tem uma empresa de marketing, a empresa de marketing contrata uma produtora, a produtora contrata uma empresa de casting, a empresa de casting contrata ele e ele vai direto lá na TV onde passa o comercial. Aí eu lembro que quando eu fui fazer o teste, tinha várias pessoas lá no escuro, que tem aquelas luzes todas, né? E aí depois eu pensei, que isso? Aí ninguém me falou o que era. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus! Eu não me aceitava daquele jeito, da propaganda que saiu, porque era meio comédia, eu não sei. Suzuki Motos. Isso, agora eu me lembro. E aí eu fui lá no Morro da Cruz. Gente, tira aquilo, pelo amor de Deus, não sei o quê. Meu pai é ligado pro... a empresa lá que contratou, que chama... Agência, né? Agência de publicidade. Apavorado, Eduardo. Aquele dia lá, que tava lá no escuro, que tu perguntou que eram aquelas pessoas, era o dono da marca, eram clientes. Todos eles te aprovaram. E tá vendendo. E aí eu fiz mais 2. Da Suzuki. Da Suzuki. Olha aí. E não pediu pra Tá, tirar. aí teu pai deve ter descoberto. Não, viram. Não, mas... Enfim. Mas descobriu, não gostando. O que vocês estão fazendo? Até que eu cheguei e... Olha, eu não tô mais pedindo dinheiro pra ti, eu já tô ganhando meu dinheiro. No primeiro ano do Vanguarda lá, eu ganhei 14 personagens. E eu sei que daí aqueles 14 personagens, tipo assim... Eu não sabia que eu era dislexo, eu não sabia que eu tinha TDAH e não sabia que era imperativo. E me deram 14 personagens de livro. Só que durante 13... Só um pouquinho. Tu é dislexo? Eu tenho dislexia de leitura e escrita, TDAH, TDAH e hiperatividade, que já deu pra perceber quem tá assistindo, né?
E tu não sabia nada Não, disso? eu sabia que tinha, mas eu não entendia. E ninguém Não também era algo entendia. diagnosticado. Tá, em algum momento tu vai explicar Tá. quando tu descobriu. Sim, fazendo teatro. Só que eu enganei todo mundo. Por quê? As pessoas que trabalhavam lá, elas já faziam artes cênicas na UDESC, já era uma galera mais... Mais pra frente. E eu já no terceiro ensaio, eu chegava com o meu personagem pronto. E começaram a me questionar. Até que entrou os Sertões de Euclides da Cunha, que é um 500, né, ali. E me deram um personagem principal. E aí, no meio de uma reunião, não sei o que, pergunta pro Eduardo. Ele é o personagem principal, ele leu o livro. Ali, isso já tinha passado uns anos. Eu nunca tinha lido nenhum livro. Nenhum. Assim, o personagem que se me deram... Então, eu tinha, nesses 14 personagens, que todos os anos eram 12 livros que a UFSC indicava para leitura obrigatória. Perfeito, 12 livros. Então, eram 12 peças de teatro dentro de 6 horas. E nós éramos em 10, então os personagens eram divididos. Sim. Então, a hora tu pegava o personagem principal, a hora é coadjuvante, enfim. Da uma frase, eu fazia um espetáculo. Mas eu chegava no terceiro encontro já com o meu personagem construído. Como? Não sei. Mas a coisa... Por isso que eu digo, o teatro que te escolhe. Porque ali eu olhava e entendia. E aí eu disse assim, eu não vou falar pra ninguém que eu não sei ler. Porque eu sabia ler. O que eu não sabia era entender. Eu não entendia a história. Aí as pessoas estavam lendo o livro lá e tal. Eu pegava, vou fingir que tô lendo também, né? E eu li as coisas. Daí eu falei assim, eu não tô entendendo nada. Então, como tinha leitura branca, antes a gente recebia os textos. E aí ele disse, Eduardo, do personagem tal. Eu falei, meu Deus, e agora? E todo mundo lendo livros. E eu falei, vamos ler os livros. Aí passava as folhas, as páginas, assim, eu lia, mas eu não entendia. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou chegar de mansinho pro diretor e vou começar a fazer perguntas sobre o personagem. E aí perguntava pra um aqui, perguntava pra outro ali, porque eu vi que todo mundo lia. E o que tu achou do personagem tal, do meu personagem? Não sei o quê. E eu ia construindo, buscando essas informações. Aí eu chegava no terceiro encontro com o meu personagem prontos. E eles faziam todo um estudo de gênero, de não sei o quê, essas técnicas do teatro. E demoravam às vezes até se encontrar. Mas eu era muito rápido, até porque eram vários, né? Então eu lembro que no primeiro foram 14. Eu chegava na coxinha, eu disse assim, o que eu tenho que fazer agora? Bem louco, bem perdido. E foi sensacional. Todos os personagens que eu fiz foram sensacionais. Sempre foram. E assim, a mágica do negócio é que era assim, todos os anos eram 12 livros diferentes. Então, eram 12 personagens. Não pode repetir um personagem que tu já fez. E eu fiquei 13 anos fazendo livros diferentes. Por isso que as pessoas olham pra mim assim, tu não é bem certo. Eu falei, não, eu concordo contigo. Eu tenho uma caravana comigo sempre. Porque eu saio sozinho, faço as coisas sozinho e ainda falta com mais 15 embora. Tem vida muita gente. E aí, como eu disse assim, aí quando chegou nos Sertões, depois de alguns anos, aí eu falei, gente, eu não li. Aí ele disse, não leu? Como é que tu é o personagem? Eu falei, e nem todos os outros livros eu não li também. Aí fui convidado a sair, assim. Claro, o professor chegou, eu falei, todo mundo aqui, embasamento, não sei o quê. Aí fui convidado, na verdade eu fui convidado, porque teve um ano que me deram um personagem de Manezinho. E aí eu fiquei 20 minutos improvisando, mas era tanta risada, que a Carolina Parker, Nina, saiu da coxinha, entrou em cena e disse assim, Saiu da onde? Na coxinha? Ela é da coxinha, ela entrou Coxinha que fica do lado. atrás do palco, ali na lateral. Nas laterais. E aí, né, Parker, assim, gente, com licença, a gente vai retirar ele de cena porque a peça já passou já são 5 horas e 20 minutos com ele. Eu cheguei na coxinha e disse, a cena é minha, e eu vou terminar. Voltei. E aí eu já não sabia mais porque as pessoas estavam rindo. Eu falava, as pessoas estavam rindo. E aí eu tenho uma assim, mas a gente tá rindo do quê? E aí eles riam. E o Guga tava na plateia. Eu comecei a improvisar porque o Guga tava na plateia. Roland Garros. E, gente, eu não sei. Eu sei porque eu tinha uma camiseta que tinha uma vaca com 2 sininhos, entrei com uma banana na mão. Ô, seu Guga! E olha, e ali foi 20 minutos. E aí ali eu entendi que eu já podia fazer monólogo. E aí eu fui convidado a sair. Sair da companhia. Sim, estrelismo.
Sim. Aí eu falei, gente, não, agora tudo bem, cada um pensa o que quiser. Eu já tava feliz que eu poderia fazer um monólogo. E assim foi. Eu fui convidado a sair. Mas assim, fui desconvidado também, porque também ia perder uma pessoa, né? Que no terceiro encontro já estava com os personagens prontos e tal. Mas foi uma escola gigantesca, esse primeiro grupo pra mim, imagina. Era uma peça de gente, chegou às 6 horas e a gente fazia dos teatros. Rony Peterson é meu conhecido há tanto... O mesmo tempo de peça, o Rony Peterson é meu amigo. Porque nos colégios... Eu lembro, naquela época eu era consultor e colunista da revista Ites, lembra? Lembro, claro. Lembra? A Ites promovia vocês, lembra? Aham, Promovia claro. direto. De onde que vocês... Sempre tinha, a nossa foto estava lá. Sim. Eu estava lá na foto, Sim, principalmente, sim. porque era aí Não. que também... A Ites promovia direto vocês, com parceria, venda de ingressos e tudo mais, fazia cobertura. E aí foi uma época de ouro, né? Foi. Por quê? O que que acontecia? E eu disse lá pro diretor, ele disse assim, olha, eu sou lá do Sul, e eu conheço os colégios lá, olha só, na minha cabeça, eu não sabia, eu fui na faculdade que eu fui entender o que era estudo de território. E eu já fazia naquela época estudo de território. Eu comecei a ir nos colégios, onde eu conheci Rony Peterson, e faziam excursões para ir assistir o teatro lá em Florianópolis. Então, virava o passeio do final do ano do terceirão. Que daí era o dia em Florianópolis, era peça, shopping e tal. E aí começou a ir muitas excursões, tanto era que eram 25 apresentações. Vocês faziam no Teatro Não Menino aprenderam no Jesus, mesmo né? lugar, Menino Jesus, é. Menino Jesus, eu lembro. Que tinha tem 350 lugares. Bem aconchegante, era bem perto da... Sim, não. Então... A irmã Marli até hoje é diretora lá. Querida. E muitas excursões. Só que daí eu pensei assim, ó. Aí teve um diretor aí do DNG, ele chegou pra mim e falou assim, ó. Vocês estão deixando de ganhar porque tem aluno que não tá vindo, porque tem que pagar o ônibus, tem que pagar o lanche, tem que pagar o ingresso. Aí eu falei, mais uma vez fazendo estudo de território. Comecei a ver onde tinha teatro e eu comecei a ir nos interiores das cidades onde tinha teatro pra trazer quem nunca foi a teatro. E era uma ideia nova pro colégio também. Então era colégios estaduais. Aí então dessa vez você leva o teatro pra lá. Mas daí tu estudou teatro? Não, o teatro veio agora, acabei de me formar faz 2 anos. Tá brincando? Não, eu estudo na cabeça da loucura. Por isso eu digo, o teatro te escolhe. Eu fui fazendo. Tu te formou em teatro agora? Na verdade, eu fiz 10 anos de faculdade. Ele não entrou naquela época. Não, eu Não só entrou, pratiquei. E é isso que eu tô te dizendo. Por isso que eu ficava quietinho, porque todo mundo lá já estudava, né? Até descobrirem e todo mundo começou a me olhar assim. Como assim tu já chegou com o teu personagem pronto? E aí começou uns questionamentos pesados. Tira ele, porque Essa é a história ele tá brilhando. Do teatro procura a gente. Tira ele, porque ele tá incomodando. E eu incomodava. Gente, na época de Orkut, fizeram os alunos das cidades, pegavam os meus personagens e colocavam, a comunidade, cara. A comunidade do Homem de Rolinhos dos Sertões, do Queridos da Cunha. Foi um negócio extraordinário. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, que naquela época também não era, sei lá, era o... Sim. Cybershot. Isso. Que também não era todo mundo que tinha. Então tinha gente que filmava e me mandava. Foi uma loucura. Bem legal. Eu incomodei... Tem um personagem que tu mais gostou? Tem um que tu diga assim, cara, esse... Eu fui até rainha de copas. Desse tamanho. Eu tenho 1,91 m. Eu fui uma rainha de copas sensacional. Eu entrava... E eles fizeram um figurino original do desenho pra mim. Maravilhoso. Então, eu digo, me davam uma frase e transformava numa peça naquele momento. Um improviso. Daí, eu vim de uma escola de improviso. Então, eu sou totalmente um improviso, né? Então, eu sou contratado, às vezes... O improviso, ele pode ser um desafio pra quem tá contigo. Pergunta pro pessoal da Lúdicos, pra quem eu trabalho. Quando chega alguém novo, tu já trabalhou com ele? Não, te prepara. Porque vou e volto. Porque, como eu tenho um problema de leitura escrita... Quando você descobriu isso? Os diagnósticos, enfim... Tá. Quando eu entrei nas artes cênicas da UFSC, porque assim, eu comecei fazendo artes visuais na Unesc em Criciúma. Ali eu já sabia que eu tinha. Então, quando começou a dificultar as coisas,
Eu pensei, eu vou sair dessa faculdade e vou começar outra. E na minha cabeça vai ficar um looping. Quando ficar, eu vou até onde vai. E depois eu vou mudar, e vou mudar, e vou mudar. Era esse o meu pensamento. Mas no teu entendimento, a situação, o problema estava na instituição ou nos locais? Não, em mim. Não, ninguém era problema. O problema era eu. Tu já tinha esse discernimento? Já tinha esse discernimento. Tipo, eu fugia da apresentação na frente das pessoas. Entregava o trabalho, mas não apresentava. Tipo, tu é aquela da equipe que... E já fazendo cartolina. teatro. Me bota lá num palco pra 1000 pessoas, mas não me manda apresentar um trabalho numa sala de 30. Tu é o cara que segurava a cartolina. Não sei, tanto é que eu tô apavorado que eu vou ter que fazer uma palestra. Vou ter que decorar como se fosse uma apresentação de teatro. É isso aí que eu vou fazer. Não se apavora, Anderson. Não, tá tudo bem. Então, eu tô tentando me acostumar com a ideia. Tá sedimentando ainda, então eu tô no processo. Vai acontecer, tá? Vai acontecer. No máximo, as pessoas vão rir muito. Não, tá bom, também acho que vai ser maravilhoso. Rir é bom, né? Mas assim, porque qual é a ideia, né? A ideia é tentar entender assim, ó, qual é o momento chave que tu entende que tem o tal do nome do diagnóstico. Ah, tá. Aí nas artes cênicas, aí na UFSC, entrei. Tá, desculpa, só uma pergunta. Não sei se você saberia me responder isso, porque eu tenho uma dúvida enorme. Já que você falou, veio o insight na minha cabeça. Por que na UFSC se chama artes cênicas e na UDESC teatro? Boa pergunta. Eu acho que é porque na UFSC é bacharelado. E lá no teatro ele é de licenciatura. No meu entendimento, é isso. Tá bom, obrigado. Depois eu vou dar uma olhada nisso com mais atenção, porque quando os alunos me perguntam, eu fico com uma vergonha tremenda, porque eu não consegui perceber por que razão, né, tem as duas, mas faz sentido, tá? Mas daí você tá lá, artes cênicas na UFSC. Aí, eu fazendo lá as artes visuais, começou a ficar difícil. E aí eu falei, preciso mudar. Liguei pra UFSC. Como que faz pra entrar aí? Daí a moça assim, ó, abriu hoje as inscrições das vagas remanescentes. Nossa, era óculos, era roupa. Eu vendi tudo que tinha pra poder vir. E aí era assim, eu me lembro que tinha uns quase 200 candidatos e tinha 3 vagas. Eu falei, uma vaga é minha. Eu botei aquilo na cabeça, uma vaga é minha. O que tem que estudar? Era uma prova oral, não era escrita, era uma prova oral, uma cena e a dinâmica. Era isso. Eu sei que uma vaga foi minha, eu entrei ali. E aí, dentro das disciplinas, existiam as teorias das artes cênicas, que é Eurípides, Platão. Eu falei, me encontrei de novo aqui. Vou fazer as que eu consigo e depois eu mudo de curso. De novo, a ideia do looping. E isso ia acontecer. E eu fui deixando as 4 disciplinas das teorias por último. Até que comecei a fazê-las. E aí, eu comecei a entregar as provas em branco. Em branco? Claro, porque assim, ó, cada professor manda tu ler um livro para a próxima aula ser debatida. Então são 5 para a próxima aula. Imagina, quem dirá uma que não lia, tinha 5. E aí era um outro looping. Foi bem complicado, assim, começar a entender que tu tinha um problema, não sabia como, e eu comecei a me trancar, ficar no escuro, comecei a ser uma pessoa depressiva, que eu não era. A faculdade, eu dizia assim, ó, eu não trouxe alegria pra mim que eu achava que ia trazer. Porque eu comecei a descobrir as coisas que eu tinha que resolver. Então, na verdade, é uma alegria de descoberta, porque se aceitar e se descobrir, tem todo um processo ali, né? Tanto que eu fui embora pra Bahia pra não fazer mais teatro. Uma amiga minha olhou pra mim, ó, já tô mudando de assunto, né? Não, mas... Não, vai. Por causa do diagnóstico. Mas antes do diagnóstico, eu fui embora pra Bahia. Porque a professora... Mas tu vai fazer o que na Bahia? Não sei, fui embora, não queria mais fazer teatro, porque eu me sentia uma pessoa burra, inútil. Imagina, eu lia as coisas e não entendia. E aí tinha que ler Eurípides, Platão, não sei o quê, mais 400 páginas e não sei o quê. E ela disse assim, ó, tu tem que ler uma página e escrever o que tu entende. Tá, eu chegava em casa, vou ler uma página. Aí eu começava a chorar, porque eu não estava entendendo nada. E aquilo começou a me fazer uma pessoa excluída das pessoas, porque eu olhava pro lado, era um desenhando. Eu olhava pro lado, era outro jogando não sei o quê. E tiravam 10. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é pra mim. Daí a minha amiga viu que eu tava ficando uma pessoa triste, assim, fazendo teatro. E eu assim, cara, tá sempre rindo, né? Tudo bem, a gente ri triste, mas eu tava realmente muito triste. Vamos ficar 15 dias em Trancoso. Aí ficamos 15 dias em Trancoso. Quando eu cheguei no aeroporto, eu olhei pra ela, não vou voltar.
como tu não vai voltar? Eu falei, não vou voltar. Porque eu não queria voltar pro problema que ia continuar. Tranquei a faculdade e fiquei lá. Eu ouvi o hino e comecei a chorar lá no aeroporto. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Voltei pra Trancoso, onde a gente geralmente ia pros barzinhos. Cheguei lá pro cara, no gerente, falei, cara, eu não fui embora, eu voltei, eu preciso de um lugar pra morar e pra trabalhar. Aí ele assim, ó, um lugar pra morar tu tem, pra trabalhar não. Eu falei, não tem problema. Na primeira noite eu coloquei uma camisa, chapeuzinho Panamá, estilo Trancoso, e fui dar uma volta no quadrado. Aí eu escuto assim, ó, psiu. Eu olhei assim, aquela cachopa assim, aí é o Barramalho. Me chamou. Eu falei, ó, é o Barramalho. O que esse moço bonito tá fazendo aqui? Eu falei, aí contei a história mais ou menos pra ela. Então é um artista? Junte-se aos bons. Eu olhei pro lado, tava o Tony Garrido, a Maria Gadu, o Ney Mato Grosso e a Zélia Duncan. Sério? Com licença, Ney Mato Grosso, vou pegar esse camarão. Olha, eu ria por dentro. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu contei a história pra ela, ela chamou o produtor dela e disse assim, ó, dei um emprego pra ele vai trabalhar no Café de la Musique recebendo o pessoal do backstage. Aí eu não pagava pra morar, não pagava pra comer e ainda trabalhava. Eu falei, fiz a escolha certa. Mas como é que ela te chama assim? Ela viu esse moço bonito passando e foi falar, esse moço bonito de onde? Rony, sabe, né? Na hora que tem que atuar, a gente atua, né, Rony? É que eu tô me sentindo à vontade, né? Se liga. Tony Garrido. Nem Mato Grosso, cara. Eu disse, nem Mato Grosso do meu lado. Eu parado e olhava, né? Duro. Não vou falar nada nessa gente toda intelectual, que sou eu. Eu sei que, olha, no final, era todo mundo rindo ali naquela mesa. Foi uma noite muito agradável. Quem é tu mesmo, diz ele, depois de muito tempo? Filho, não precisa saber, nem Mato Grosso. O importante é que eu sei quem tu é. E aí, a Elba disse, você vai ficar um período de 6 meses e você vai prometer pra mim que você vai voltar pra sua faculdade, você vai concluir, você vai entrar na fono. Por quê? Antes dessa viagem, essa professora, eu comecei a entregar as provas em branco. Entrei na teoria das artes cênicas. Eu já fugi desde o primeiro semestre. Só que eu tinha que fazer. Porque no primeiro semestre tem que fazer todas, né? Pra depois ir trancando. E eu não passei, óbvio que eu não passei. E aí eu falei, agora eu vou trancar todas as teorias e vou fazendo as outras. E foi assim que eu fui fazendo. Eu só fui me formar na pandemia, porque era tudo online, e eu fui pro psiquiatra, que me receitou a tal da Ritalina, que aí as coisas começaram a se organizar melhor. Eu conseguia saber onde estavam as abas, as pesquisas, entender melhor, né? Montar um texto. Cara, ficava uma manhã inteira montando um texto, era uma felicidade. Nunca tinha sido um texto. Tu considera que esse diagnóstico, apesar de tardio, ele veio para esclarecer muitas coisas na tua vida, e esse esclarecimento te traz uma certa frustração, talvez, em função da tua escola lá de ensino fundamental, de ensino médio, das pessoas de lá, dos professores de lá, não terem olhado para ti como Acho que naquela época ninguém olhava. Tu acha? Pra ninguém, não. Naquela época batiam na gente. Eu lembro de uma régua enorme de madeira. Sim. Mas isso em turvo ou não, em Timbé, primário. Eu não, assim, ó, eu não sei. Eu só lembro assim, ó, eu não sei como, porque eu fiz artes cênicas, eu fiz cinema, eu era o estudo do louco, eu estava de manhã e tarde de noite, não. Eu não lembro, na minha cabeça eu não lembro de nada. E parece que eu não estudei nada. Por isso que eu digo, do livro, eu tenho que ler um dia ou 2 dias antes para poder debater ele. Porque uma semana depois eu não... Nada. As peças que eu fiz todas, depois eu também não lembro de nada. Mas o teatro é uma coisa legal porque é uma coisa de repetição também, né? Apesar do improviso, é da repetição. Então talvez isso pra ti era isso era facilitador, sim, né? Muito. Muito ensaios, porque daí começava a ficar orgânico pra mim. E aí o improviso liberado, tu vai fazendo ensaio. Se deu certo, mantém. O que não deu, tira. Aí vai lapidando. Porque eram 25 apresentações. Lá no final é que já tava boa e acabava. Mas era assim, sempre. Mas eu entregava a prova em branco e aí a professora dizia, não condiz com a pessoa que fala durante a aula, toda semana, e entrega uma prova em branco. E ela entregava as folhas, 3 folhas em branco ela entregava. Escrevam de tal aula a tal aula. Nossa, aquilo era um pânico assim pra mim. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí ela disse, eu acho que tu tem algum grau de dislexia,
E eu vou te encaminhar, porque era a aula que eu mais gostava. Imagina história da arte cênica. Eu ficava fascinado. Só que tu tinha que ler aquelas obras e ela perguntava coisas. E eu anotava tudo e nunca era nada do que ela falava. Eu não conseguia associar. Eu anotava tudo e nunca era o que... Ela mandava anotar, tal. E aí, cadê essa anotação? Não tinha nada. E aí ela me encaminhou pra fonoaudiologia. Aí fui eu pra fonoaudiologia. Obrigado, fonoaudiologia, mas muito cansativo. Eram 2 vezes por semana, tinha aula da monitoração, mais aula do professor de 1 hora e mais as 4 aulas do professor. Então eu levei um tufo. O que era a monitoração? A monitoração é uma pessoa, um aluno responsável, mais gêniozinho, que estava lá para sanar as dúvidas dos colegas. Entendi. Então tinha aula com ele, tinha aula da professora, tinha fonoaudiologia. Então eu estava sempre buscando para poder ter o diagnóstico para eles mudarem o sistema de prova e de tudo, porque senão não ia ter. Ah, mas demudaram. Tiveram só com o diagnóstico. Porque eu, como tive muita técnica do teatro, porque eu entrei depois, né? Muitos anos depois. Eu me formei agora. Na cabeça deles, eu era uma pessoa, um vadio que não tá lendo e tá dizendo que Sim. não sabe. Porque eu já sabia a pontuação, eu já sabia a respiração. Eu era uma pessoa comunicativa. As técnicas tu já dominava. Sabe a clareza das falas. Então eles ficavam assim, ó, não condiz. Foi onde ela foi ver que nas provas em branco eu entregava. Eu não sei escrever o que tem que escrever. Não tem nada na minha cabeça. Como não? Uma pessoa que vinha aqui falar. Porque eu lia 2 antes, aí eu lia com os colegas, porque eu sempre fui de perguntar pros colegas e tal. Então, não sei. E tu falou que te formou na pandemia. Esse Período da pandemia, como é que foi? Porque aí acredito que tu já não tá mais na companhia, já tá desenvolvendo algum outro tipo de trabalho, mas com a pandemia fechando tudo e... Não fechei. Eu fiz outras possibilidades. Nós fizemos... O Teatro da Ubro abriu as portas pra gente na pandemia. E eu sei, gente, a gente precisa trabalhar. Eu fui lá. Tu te lembra disso? Fazenda Aí nós Modelo. fizemos um livro do Fazenda Modelo do Chico Buarque, dentro do teatro com o pessoal do cinema. Eu fiquei pensando, tava lá em Timbé olhando pro teto, falei, meu Deus, eu não vou ficar aqui trancado. E aí a gente fez, foi muito legal. A gente fez 2 obras. Assim. E também produzi, aí eu falei, agora, dinheiro, como é que eu vou conseguir? Todo mundo não tinha como sair pra rua. Eu peguei o Instagram, as bolinhas que iam aparecendo lá, eu mandava um texto pras pessoas. Eu sei que eu consegui 10 mil reais ali. Só nas bolinhas Só nas azuis? bolinhas ali dos verificados? Não, dos stories ali. A pessoa que eu conheço mandava um texto pra ela e elas depositavam 50. Eu sei que eu consegui 10 mil reais pra fazer isso. Precisava, de alguma forma, ter dinheiro pra ir e vir e como fazer figurinha, essas coisas todas, né? Bem louco. Cara, Aí eu saía na balada, conhecia as pessoas na balada, pedia pra elas dinheiro e elas mandavam. Mandavam até mais do que pedia, inclusive. E eu ficava assim, uau. Isso é aquela técnica que ele sai sozinho, mas volta com 15. Acaba que... Mas daí, vou voltar lá no estudo de território, que é bem interessante isso. Levar o teatro pra quem nunca teve. E aí, Elisa Angeloni foi o primeiro teatro que a gente saiu de coisa, porque era ali da minha região. Em Criciúma. Em Criciúma, famoso. Todo mundo ouvia falar de Elisa Angeloni, mas não tinha acesso. É tipo um SIC de lá. Gigante. E na época eu me lembro que era até mal administrado, porque não tinha luz, não tinha cortina, e tudo tu tinha que pagar. E é tudo muito caro. Na hora de fazer o risquinho lá, total. Nossa, gente, era um absurdo que a gente gastava assim, ó. Mas sobrevivia, porque eu só voltava embora quando a última cadeira estava vendida. E 4 sessões, 2 no sábado e 2 no domingo. Então, gente, eu não lembro, mas não sei como, mas eu fazia acontecer. E aí, o estudo de território foi assim, eu vou nos interiores, vou levar uma novidade. E os colégios compravam a ideia, e, gente, era ônibus e ônibus chegando. Eu disse, meu Deus, que medo. Mas vou contar uma história desse medo, desses ônibus chegando. Eu sei que deu pau lá no computador. E aí, o negócio começou a atrasar 1 hora e não começava. Eu disse, gente, nós temos 2 sessões, a peça tem 5 horas. Eu sei que na primeira sessão não acabava. E era assim, 900 pessoas lá na rua. Abre. E eu e o Anderson, que fazia a produção comigo, nós vamos ser presos. Apavorados já. Loucuras. Lá em Criciúma. Lá em Criciúma. E aí, nós saímos
Um domingo, antes da... Assim, tinha que começar a peça e... o computador é PC? Não. Esse de mesa, CPU, de gabinete? É o CPU. Deu pau. Vamos achar onde o técnico... Eu segui na Centrinho de Criciúma no domingo de Tudo manhã. fechado. A pessoa que tava lá era técnica de informática. Nós nem se acreditamos. Eu falei, meu Deus. Não queria cobrar nada. Eu falei, na época eu disse, pega R$300 pra ti. Tu salvou uma nação. O cara tava lá pra nós. Porque, onde? Quem? Como? E conseguiu arrumar. Claro. A peça começou com uma hora de atraso, mas ela aconteceu. E tudo em cena, e tinha que ir lá na frente. Que loucura que a gente... Bom, eu não tenho mais cabelo. Como é que mantém a concentração, né? Não mantém. Não tem concentração. Não, né? Não, só na hora que tu faz assim, ó, agora vai. Mas isso me E trouxe num nível alto. uma bagagem gigantesca, porque fazer adolescente rir, ficar 5 horas e ainda depois tirar foto contigo e trazer a família pra assistir de novo, eu conto de gente que não acredita. Mas eu tenho aqui gente que comprova isso, tá? Era assim, negócio, bagulho era louco. Era muita gente. E sempre literatura do vestibular. Sempre literatura do vestibular. Então a gente pegava assim, tinha livro que, tipo, como eu não lia, eu não sabia, mas eu sabia que era chato por causa da galera. A gente tornava o livro um livro mais engraçado. E as pessoas entendiam. Claro, quero deixar claro aqui que nenhum teatro substitui a leitura de uma obra literária. Mas o meu projeto te ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, que demais, que demais. E aí, nesse percurso todo, descobre, então, aí os diagnósticos. Daí descobre os diagnósticos começa... e agora, o que eu ganho? Um tempo a mais, menos cobrança. E assim, eu falei pra ela, eu não... Assim, porque a gente precisava entender, porque assim, não parecia que tu, né? Sim. Mas é porque eu faço muito tempo teatro. Muito. Eu chegava com a mala na aula, porque eu tava vindo de algum lugar. Tanto em Criciúma quanto... Chegava não, tu chega com a mala. Ainda chego, É sempre assim. E chegava assim, chegava na aula, as pessoas me olhavam assim, eu com a mala, oi gente, cansado. Mas ia. No Energia também, eu trabalhava no Angelone, no 0800. Fazia os ensaios no fim de semana, terça e quinta e fim de semana. E fazia o cursinho à noite. Então, teve uma época que eu não tava nem me olhando no espelho. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Assim. Mas eu não desisti, deu certo, tô aqui. Dando entrevista pra vocês e contando isso. Não, muitas histórias. Esse formato né, a gente teve a diminuição dos livros da UFSC, mas é um formato também para uma geração, e tu tem esse prazer, né, de acompanhar a evolução dessas gerações que entram no ensino médio. Hoje a gente tem uma geração que não fica 4 horas no teatro. Né? Não. Acho que 2 horas se ficar já... 2 é muito, né? E agora tem o celular, né? Então, tu pode ficar ali, mas com a telinha azul. Antes não tinha televisão. Gente, até... Uma vez eu tava apresentando um livro. Do nada, o guri chegou com uma pizza gigante. Eu falei, tu sabe que nós todos vamos comer um pedaço dessa pizza, né? Paramos a peça, comemos a pizza e disse, é proibido comer. Mas a gente vai comer contigo a tua pizza. Eu sei que eu distribuí pra todo mundo ali na frente. Ele ficou muito puto. E eu comi também, falei, com licença. Muita coisa acontecia assim durante a peça. Eu vou contar uma pra vocês agora, que assim, gente. O negócio do ar-condicionado ficava assim na parte de cima, dentro de um camarim. E aí, de repente, um cheiro ruim. Alguém passou mal, foi lá dentro. Só que aquilo é um vento que leva pra dentro do teatro. E soltaram um pum lá dentro. E aí, aquele... generalizou. Desse jeito? As pessoas começaram a se olhar. Pra contaminar o teatro todo? E nós lá na cena, eu falei, que é isso? Só que isso depois, a pessoa que tinha feito, falou assim pra mim, ó, tá indo de novo? A primeira fui eu, mais alguém tinha ido. Gente, eram 5 horas de peça, então tudo pode acontecer. E tudo acontecia. Era gente da plateia que passava mal. Nossa, tantas histórias. Esse do ar-condicionado foi o mais inusitado ou tem um mais inusitado que isso? Eu não vou contar. Mas pode contar? Não pode. Não, tem muita coisa que acontece ali. É porque assim, ó, gente, 5 horas de peça parece que tu tá lá dentro um mês. Porque é muita loucura.
E as pessoas ficavam, né? Ficavam e riam, muito engraçado. É porque o Marcelo Trigo fazia uma adaptação sensacional, era um poço. Então, o que a gente fazia com as obras literárias? Por exemplo, A Guerra do Contestado. Na época estava muito... estava um filme em cartaz, o Star Wars, aí fizemos... Como é que é? A Guerra do Contestado Wars. Era o nome daí do livro. Aí nós pegávamos todos os personagens do livro, do filme, e colocava no livro. Aí também teve uma época que era a Matrix, e aí aquele livro do Machado de Assis, que tinha a Casa de Orates, era O Alienista. E já começava na tela da peça do Alienista as letrinhas. O Alienista. Então todos os filmes do personagem da Matrix estavam ali, contando a história. Gente, era muito louco a cabeça do Marcelo, que fazia as adaptações. E aquilo, a galera ficava, uau, o filme tá aqui dentro do Machado de Assis. Então, essas projeções que eu uso hoje de audiovisual, eu trouxe repaginada. Antes era só uma coisa mais básica. E eu já via que aquilo ali funcionaria depois para mim. Eu guardei, falei, um dia eu vou fazer o meu projeto e eu vou usar isso. E eu fiz isso no Velhos. E que foi um sucesso. Eu fiquei 2 anos em cartaz, porque repetiu que o livro tinha 30 contos, eu fiz 10 num e depois mais 10 no outro. E os vídeos do audiovisual daquilo lá ficou fantástico, assim. A Alemota, um abraço, que me deu os direitos autorais. Escritora. Uhum. Ficou amigo best. E como é que foi essa virada aí para montar os teus próprios projetos? Foi bem assim, não foi muito agradável, porque tem que querer muito primeiro, né? E tem que acreditar. Então, erra bastante. Ainda se erra, mas erra menos. Mas erra bastante. Mas não desisti. Eu sempre fiz turnê. Isso, sempre fiz várias apresentações. E eu levei muita gente. Gente, em Araranguá, eu botei 1.500 alunos dentro de um salão paroquial. Eu não tinha de apresentar, mas tinha plateia. Eu falei com o padre. O quê? Eu falei, eu preciso. Teatro. Eu fui lá, convenci, chamei a comunidade, eu fiz o que tinha que ser feito para ele liberar o salão paroquial. Ele liberou. 1.500, até ele assistiu. 1.500 pessoas em Araranguá. Em Araranguá. Mas também catei, né? Foi. E aí o que eu fazia? Pesquisa de território. Aí vamos lá, como é que tu fazia para vender? Porque daí com o tempo, eles só me liberavam para fazer pro 3º ano. E eu disse, por que só pro 3º ano, se o segundo vai estar no 3º no ano que vem? E aí eu comecei a ter ideia também, aí começaram a liberar o 2º ano. Isso eram todos, acontecia, era um sistema que eles não sabiam, mas acontecia. E hoje eu tô colocando primário assistir minha peça. E eles entendem, participam, todos. Por quê? O meu projeto, a gente faz ele bem didático. De uma forma inteligente, bem humorada, sem palavras de baixo calão, porque se o livro tem, a gente substitui por uma outra coisa engraçada. E aí as coordenadoras disseram assim, olha a forma com que tu apresenta isso. Agora o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tô em cartaz, a gente colocou no colégio estadual lá o primário. E aí a gente fazia as perguntas, as coisas de cena, eles respondiam. Eu falei, cara, a galera tá ligada, os pequenos. E aí, assim, estamos formando um público. Então, começamos no 3º ano, eu já tenho o primário assistindo a minha peça. Então, se eu continuar, eu tenho um público... Engraçado, né? Porque, assim, quando tu traz o primário para assistir tua peça, tu tá trazendo um público que está aprendendo a ler. Um público que vai se interessar pela literatura. E que no futuro, por conta da peça. eles vão ouvir falar desse livro de novo. Porque, né? Diferente do cara do terceirão. O cara do terceirão talvez não tenha tido o mesmo estímulo. Não. Para ler. Eu penso assim que, Exato. infelizmente, né, eu tive a oportunidade, né, de ir ao teatro com a minha escola também, escola pública, né, no Rio Grande do Sul. Inclusive, sinto muito pela tua sinusite, tá? Porque obrigado por ter vindo, né, gravar o episódio que nós tínhamos gravado com sinusite, rinite, tudo que é it, né? Só falta a tia Brigitte. Né? Mas... Falando em tia Brigitte... eu quero contar pra vocês uma forma que eu disse assim, eu preciso... Porque assim, tu entrar numa sala... Primeiro que quando o colégio diz, o professor vai fazer... Eu falei, não. O professor ele já dá aula de literatura. E ele vai só dizer assim, vai ter um teatro da obra.
Ponto, que era o que eu ouvia. Eu preciso da permissão para entrar e falar o que é e como é. Porque, assim, tem um custo. Tinha um custo esse das 12 obras, não tinha como cobrar hoje, né? Não. Sim. Porque era uma galera, era Sim. ônibus, era hotel, não tinha como. Então tinha um certo valor. Então, assim, na época tinha colégio que fazia rifa, fazia várias coisas pra não sair do bolso do pai. Fazia. Rifava bicicleta, TV, colégio que dava o seu jeito. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma cena, alguma coisa. O primeiro ano dessa história tava muitos Jogos Mortais. Eu cheguei pro Marcelo, não tem nada dos Jogos Mortais que a gente consegue fazer isso? O Marcelo pegou uma cena, dublou a voz de uma cena que acontecia numa sala de aula dentro dos Jogos Mortais. E aí botamos Hello Kitty, várias coisas. Que durante a cena de terror, isso eu postava dentro das salas, tá? Um vídeo do filme com a dublagem nossa, falando do literatura. E ficou sensacional. Aí montamos, que tinha uma cena que eles montavam um negócio, um relógio. Primeira pergunta. Aí vinha as perguntas do livro. E eu fazia isso em sala. Sala por sala, cara. Meu Deus, quando eu era jovem, era bom, tinha energia, né? Sim. Hoje eu não consigo mais. Não, a gente já mais passou nem por sala. isso, só que com outra pegada. Agora vai passar sala. Porque eu precisava fazer aquilo ali pra eles verem que era legal ver uma peça de teatro de literatura. E aí rolava, e aí a gente fez isso, fomos para um estúdio, gravamos, fizemos um capacete lá, todo cheio dos fios, das coisas, porque ele morria no final. Porque ele não tinha lido a obra. E ele precisava ir assistir a peça do teatro para poder entender. Então, se ele não fosse, ele morria em cena. Porque as perguntas eram feitas para os alunos. Primeira pergunta. Ainda com a trilha sonora do próprio filme, né? E o Marcelo fez a voz do microfone igual o bonequinho. E ficou genial aquilo. E eu tenho até... o Facebook tirou. Tirou? Tirou. Eu fui lá esses dias, não dava mais. Violou as políticas de terror. Pode ser. E aí eu fiz no corredor, que eu falei, uma loucura. Muito bom. E aí eu vendia todos os ingressos ali. Eu tinha 5 minutos. E em 5 minutos eu fazia essa cena. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Não posso falar muito, porque são só 5 minutos. Mas é mais ou menos isso que vocês vão ver. E como é que é? Como é que tu vende hoje o Machado de Aí, Assis? hoje, um colégio de Florianópolis disse assim, olha, a gente quer que todos os anos, né, eu quero que tu venha pra fazer o convite. Eu falei, não, eu vou levar vou voltar com os personagens, porque, gente, né, passou o tempo, a gente cansa de ir sala em sala, fazer isso, segura muita energia. Aí, eu falei, eu vou levar a personagem da Dona Eusébia, que eu trouxe hoje. E eu vou fazer a sketch pra vocês do que eu fiz lá, hoje de manhã. Isso foi hoje. A Dona Eusébia... Com sinusite e rinite. Tudo. A Dona Eusébia, ela é a personagem que faz parte da obra Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas. E eu pensei, o que eu vou fazer? Fiquei, li o texto. Dona Eusébia, ela é uma senhora que ela pode falar o que ela quiser. E aí eu improvisei tudo na hora, porque eu também não vou ficar pensando muito, né? Eu sei, aí a coordenadora falou, tu já sabe o que tu vai falar? Não. Como não? Vai, entra, vamos. Aí assim, vai, entra e me anuncia. Foi bem assim. Essa é a roupa da peça, né? Aí eu entrava assim, a personagem é assim. Olá, tudo bem? Olha quantos estudantes que acham que estudam. Você estuda? O suficiente? Não parece. Sempre uma assim. E aí eu falei assim, muito bom dia, professor, como vai? Eu sou a Dona Eugênia? Dona Eugênia. Eu sou a Dona Eugênia, da obra literária. Esqueceu o nome da personagem? Eu sabia, falei pra ti. Esqueci o nome da personagem. Eu sou a Dona Eusébia, da obra... Não é Eugênia? Eugênia, da obra literária. Tá. Quem leu?
2 pessoas levantavam a mão. Eu falei, ai, que interessante. Eu também, quando eu fiz o vestibular, eu não li nenhuma obra, mas também não passei. Mas eu vim aqui lembrá-los que nem todo mundo passa no vestibular, não é mesmo? Tu falou isso numa turma de preparação para vestibular. E eu olhei pra coordenadora assim, botou a mão na cabeça, só pra lembrá-los, não é mesmo? E eles concordando. Mas antes de eu fazer o convite que eu vim fazer pra vocês, nós vamos conhecer a minha casa. E através de uma conversa guiada pela minha voz aveludada, vocês vão conhecer. E para isso acontecer, eu peço que todos vocês fechem os olhos agora. E ninguém fechou o olho. Eu vou falar mais uma vez com a minha voz aveludada. Senão, eu vou falar... Nossa, a hora que eu falei, vou falar... Fechar os olhos. E eu vou contar até 3 e nós vamos fazer a viagem. 1, 2... Aqui tava o olho fechado, eu ia fazer assim o dedo. 3... Agora vocês estão sentindo os pés de vocês levitando e subindo aos céus. Estamos passando pelas nuvens, que parece algodão doce, mas não é. E vocês estão sentindo a brisa agora, o vento no seu rosto, porque isso é sinal de vida. E agora estamos entre as nuvens, olhando para baixo. Estamos avistando o quê? Uma casa aconchegante, humilde, porém de coração. E nós vamos até aquela casa agora, descemos, e eles todos concentrados, os olhos fechados. Os professores também. E agora estamos descendo. De um lado, um jardim lindo. Do outro, uma horta maravilhosa. E nós vamos entrar na minha casa através da janela da varanda. Todos entrando juntos. Essa é a minha casa própria. Algo que a geração de vocês não vai ter. Podem... Aí o cara já abre o olho. Não, eles de cara. A coordenadora assim, meu Deus. Aí assim, ó. Agora podem abrir os olhos. Isso, abrem os olhos. Estão vendo? Não? Acostumem-se. Como eu disse pra vocês, aí eu fazia a venda do negócio. E assim, aí eu voltava, porque eu quero lembrá-los que nem todo mundo vai passar no vestibular. E só vocês vão ter acesso a essa peça. E eu sei, porque também já fiz 3 vestibulares. Eu falando. E eu sei que, como vocês não leram esse livro, eu faço parte dele e estou lá dentro. E eu sei que ele é complexo. Por isso eu estou aqui fazendo esse convite para que vocês possam ir com um preço desse tamanhinho, compreender. Porque o aluno que tem acesso a essa informação está na frente de quem não tem. E você pode não entrar no vestibular. Pensem nisso. Aí eu ia lá fazer uma graça com o professor e eles até me aplaudiram. Assim, eu falei, era assim. Tu não falou que não tinha? Eu falei, foi tudo improviso. Se eu pensasse muito, não ia acontecer nada pra ela. Não que vai acontecer na palestra, tá? Eu que tô pensando nisso. Na palestra. Mas aí o que é nesse caso mega interessante é que especificamente em Florianópolis só esse colégio vai ter essa peça mesmo. Sim. Né? Quando você falou assim, só vocês vão ter acesso, esse colégio... porque é o colégio que trouxe a peça esse ano para Florianópolis. Eles né? estão me abrindo, assim, sempre abriram as portas para mim. Sim. Eles e um colégio dos ingleses lá, o Santa Terezinha. Pô, aquele Teatro Santa Terezinha. Maravilhoso. O que é aquilo, hein? Mas eu quero contar um episódio de um colégio forte, grande, novo. Tá bom, professor. Até aí tá bom, não precisa mais características. Não vou dizer qual o nome, mas ele disse que os alunos haviam mudado o perfil. E eu disse, eles fazem a prova para Harvard? Daí ele fica me olhando assim. Não vai me responder? E ele não me respondeu. Aí eu disse assim, seria mais elegante da sua parte me dizer que você não quer meu produto dentro da sua escola? Como uma forma inteligente? Como um professor deve ser? E aí falei, porque agora quem não quer meu produto aqui sou eu. Com esse pensamento, não. E aí... Então, assim, eu fico muito de cara com os colégios que não respondem o e-mail, não retornam a ligação, não nada.
Eu acho que isso tá cada vez mais, né? Porque assim... Às É vezes, difícil falar com o coordenador, gente. Cara, é às difícil vezes falar, eu até eles não têm entendo a acesso questão do essas coordenador, do diretor, pessoas. pela quantidade de pessoas, negócios, empresas que querem acessá-los. Mas existem pessoas que já estão consolidadas no mercado, né? Que são pessoas de ótimas entregas, que são pessoas incríveis, né? Eu posso citar basicamente todo o nosso time ali do ETECSul, né? Dos palestrantes do ETECSul. O Gabriel Sagaz, da S2 Esportes, referência em escolinhas e prestação de serviço, tanto para a área de gincanas, Olimpíadas e escolinhas. O Josué na área do turismo pedagógico. A Giciane Goliac, nossa sócia aqui, né? Na área de mediação em conflitos. Você, né? No teatro, desde lá da época, né? Da primeira companhia. E hoje no Literatura Viva. Poderíamos citar o Ricardo Vicente na parte da segurança escolar, Sim. a autoridade máxima hoje no sul do Brasil, uma das maiores do Brasil, que conhece de fato a segurança escolar, né, na sua essência. A gente aqui com a Escola e Voz e a Jornada, os outros programas que a gente desenvolve, né, que eu desenvolvo também. Então, assim, tem muita escola que perde a oportunidade porque eles sabem quem é o Eduardo. Né? Eles sabem quem é o Ricardo, sabem quem é o Josué, sabem quem é o Anderson Gross, mas às vezes assim, depois eu respondo, tal, etc e tal, e passa um semestre, passa um ano letivo e perde oportunidades incríveis, porque, cara, é fantástico. O teatro, especialmente a literatura do vestibular obrigatório, ou uma literatura do Enem, adaptado, levando numa linguagem desse nível de interação. Cara, os alunos estão precisando disso. Uma forma mais humanizada, uma forma mais criativa de poder também trabalhar de sair conteúdo do com eles. celular, Né? né? Porque a informação é ali. E a gente faz um cinema, a gente faz tudo vivo, um livro vivo para eles. Gostou de ler o livro? Eu digo, nenhum teatro substitui a leitura. Mas se tu não compreender o livro, eu tô ali para te ajudar. E muitos vão lá e entendem isso. Então, assim, eu fui criando uma cartela de clientes, como diz o vendedor, porque eu tinha que vender. Não, sim, sem dúvida, não tem. Eu acho que hoje, dentro do modelo, né, de prestação de serviço que você adotou aqui em Santa Catarina para as escolas, não tem jeito, né? Tem que ir, tem que vender, tem que relembrar os clientes, né, do próximo calendário. Tem livros que se mantêm, tem livros que vêm novos, né? São novas recomendações, tanto da UFSC como da UDESC, né? O Enem geralmente mantém o padrão tradicional, né? Então, as bases literárias do Brasil. Mas tem muita coisa incrível que dá para criar o espetáculo. Assim, eu fico chateado, cara. Eu fico muito chateado, o Eduardo sabe disso. Cara, devia ter fila de escola atrás desse cara. A escola, ela tem que ser o primeiro incentivador da cultura, das artes plásticas, da música, da poesia, do teatro, sabe? Próprio cinema, próprias artes cênicas como um todo. Mas eu quero te dizer que muitos me davam chá de cadeira. Eu chegava às 7h30 da manhã e eu ficava até 11h30 e eu ganhava no cansaço. Eu falei, eu vou fazer essa pessoa me ouvir. Eu tava indo lá a primeira vez e ela fugindo, né? E ela passava por mim. Tu resolveu isso, não tem problema, eu espero. Tudo que é relacionado à cultura e que chega na tua escola, tu tem que pelo menos ouvir. Tu tem que pelo menos receber. E aí... Tu tem que ter essa empatia. Porque é um pessoal... O nosso início da nossa conversa aqui, né? Que sofre preconceito. Que é a espécie do subemprego. Que é a questão de não ser valorizado. E cabe às escolas mudar esse conceito. Cabe às escolas ter a empatia e engajar a cultura dentro das suas instituições. E eu fico chateado, eu fico chateado com isso. Eu fico chateado e até às vezes um pouco mais chateado. Eu me sinto, às vezes, eu sinto nojo de alguns comportamentos, porque eu vejo assim que eu lido com escolas há muito tempo. E tem escolas incríveis, né? Eu posso citar aqui clientes maravilhosos de resposta rápida e de validação, que são diretores, coordenadores, donos de escolas, empresários, que são fantásticos e pessoas assim, cara, que te validam, sabe? E quando tem um não, é um não justificado, é um não respeitoso, sabe? Mas ainda ontem eu mandei uma resposta para uma universidade, não foi nem resposta, na verdade, foi uma resposta porque a última fala que a gente tem no WhatsApp ali
Não, vamos lá, que eu te dou o retorno depois. E aí, eu já sabendo qual é o padrão de resposta daquela universidade e a nova mentalidade deles, e aí eu peguei assim, cara, vou esperar começar o circuito Jornada das Profissões, que você conhece bem, né? Que você também vai participar esse ano com algumas palestras. Então, ok, vou esperar começar, nós vamos fazer as primeiras escolas e vou mandar agora a resposta. E aí vou mandar, olha, tudo bem, estamos aqui com alegria, a jornada, que é a única jornada das profissões, a única feira das profissões itinerante do sul do Brasil é nossa. Nós já estamos com o circuito em andamento, já rodamos tantas cidades e tudo mais. E percebemos, né, que pela não resposta de vocês, que a universidade, mais uma vez, demonstrou desinteresse. Já comunicamos às escolas que a universidade não estará presente esse ano e os estandes também estarão com ausência da universidade, né? Porque uma não resposta é uma resposta não nesse caso, né? Então, assim, acho que a gente tem que dar também isso, sabe? Porque quando precisam que a gente responda rapidamente um orçamento, uma proposta, ou até, muitas vezes, sane uma dúvida ou apoie, né, aquela instituição, às vezes a escola. Cara, a gente tá lá, né? Cara, para eu dizer não, cara, assim, só se for uma coisa muito bizarra, ou muito até muito desonesta, né? O que eu digo desonesta? Eu tenho clientes padrões que me pagam direitinho todos os anos nos meus contratos, minhas parcerias, meus projetos e tudo mais, e chega uma escola porque ela tem um determinado renome, né, ou determinado número de escolas parceiras, afiliadas ou congregadas, e diz assim, ó, não, tu faz assim pra gente testar o teu trabalho, veja bem que a minha escola é a porta de entrada, se gostar, eu te abro toda a rede. Eu falo, não, eu não preciso disso, né, eu já tô aí batendo os 45 anos, cara, desses 45, 25 anos rodando, eu não preciso mais convencer ninguém a respeito do meu trabalho. O meu trabalho está consolidado, eu tenho ótimas referências, senão você não estaria me chamando. Mas o que acontece? Que muitas vezes te dá um carteiraço, te dá né? Faz uma de cortesia, faz uma de graça. Pô, e aquela minha escola que está pagando todos os anos, cara, renovando e me convidando e sendo parceira e me mantendo. Não é justo com ela. Então eu não vou fazer isso. Então tem algumas escolas que têm que aprender assim. Aprender a dar resposta. E eu prefiro... Foi o que eu disse esses dias para uma outra pessoa, de uma outra rede. Eu digo, ó, querido, eu só quero de ti o seguinte, uma resposta. Eu prefiro uma resposta não do que uma não resposta. Tá certo? Então diz, ó, não quero, não dá, esse ano não encaixa. Dê a razão que quiser, ou até invente uma razão. Tudo bem. Mas dê uma resposta e não deixa, né, a gente ali no limbo, a gente Agora, perdido. dia 13, eu tava em Criciúma, eu encontrei o reitor de uma instituição gigantesca. Eu falei, o senhor é o reitor, né? Sim. Eu falei, eu gostaria de falar da sua funcionária, porque ela está me cozinhando há anos. E eu acho que ela precisa passar por uma reciclagem e aprender a dizer não. E não fazer as pessoas de otárias. É o que ela está fazendo comigo, senhor reitor. E olhou pra mim, conte-me mais sobre isso. E contei pra ele do meu projeto, o que era, o que ela estava fazendo comigo há anos. Eu falei, eu só não vou mostrar pro senhor a quantidade de ligações e mensagens que eu mando, porque vai ficar muito feio. Mas o que eu tô falando já basta. Pega o meu WhatsApp, me deu o WhatsApp dele. Me manda tudo. Manda o teu projeto? Manda... Não, sim. Mas eu não vou mandar. Eu perdi a vontade de... Porque assim, ó, eram todas as semanas, um dia sim, um dia não. E eu vou até a pessoa... Eu preciso receber um não. E tanto é que ele, antes de ele fechar a porta, ele disse assim, ó, o meu não é definitivo. Eu não vou mandar para ele. Eu não vou ter o não definitivo dele. E ele não vai ter o meu projeto para dizer o não definitivo dele. Ele que vai falar com a funcionária dele. Não, eu acho que é isso. Aconteceu, a gente já contou aqui no episódio, uma vez que eu encontrei a funcionária de uma escola, numa loja, e aí eu falei por acaso, a gente entrou nos detalhes de quem era a filha e tudo mais, e eu fiz comentários, né, da nossa ação em escolas e tal. Eles, não, eu trabalho em escola tal, de cidade tal. Aí ela diz, meu Deus, que legal, vocês fazem isso e tal. Falei do podcast, falei dos outros projetos, falei da Jornada das Profissões. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nada disso na minha escola, não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, poxa, mas é uma cidade até inclusive próxima, tem total condições de atender, levar pra vocês e tal. E aí eu perguntei pra ela, qual é o nome da escola? Aí ela disse, o nome da escola é X. Cara, daí eu fui obrigado. Ai, bicho, Eduardo, eu fui obrigado. Eu peguei o WhatsApp e fui. Aí eu mostrei assim, ó. Então, faz 2 anos
que eu tô mandando. Eu tô desde 2014. 2 anos mandando pra Todos os anos, vocês. ligando meses pra essa mulher. E ela tá lá trabalhando nesse lugar. E eu apresentei ela já uma vez, ela sabe. Só porque o que ela queria que eu fizesse de graça. E eu disse pro senhor reitor, ela quer que eu faça de graça. E no meu meio, sabe como isso se chama? Prostituição. E ele ficou chocado com as coisas que eu falava pra ele. Então, Eu acho que ele poderia ter dito não já agora. Eu vi a reação dele quando ele se fechou a porta. O meu não é definitivo. É esse tipo de atitude que eu tô esperando da sua funcionária. Né? É? E por isso eu não vou mandar o projeto. Sabe? Agora eu não quero nem... Ó, gente, sério. Pra eu perder a vontade de querer apresentar num colégio, assim, ó. É porque eu não consigo mais. Muito... 2014 eu apresentei lá. Depois, todos os anos, todos os meses, vários tentativas. Mas por que não fala, ó, não gostei, né? Não, ela diz, vamos, aí marca, desmarca. Ok? Oi? Pode só Tipo, dizer, ó, não gostei, não, mas não assim, combina. ó, R$10 é muito caro. Eu falei, tu quer que quanto? Tu não faz uma apresentação de graça. Ela falou isso pra mim. E eu fiquei chocado. Eu falei, tu já trabalhou 30 dias de graça aí nessa instituição? Não, mas a pergunta que eu faço, quando você falou que R$10 é muito caro, a pergunta que eu faço é, quanto é que custa o calzone, o pão de queijo na cantina da tua escola? Depois você me fala. Eu falei, porque... é tão grande esse colégio, tantos alunos, tu tá querendo cobrar esse valor dos teus alunos? Eu teria vergonha, eu falei pra ela. E aí fica... Acho que agora eu já tô entendendo porque que ela não te responde mais. Não, mas é que... Não, e depois ela disse, tá, nós vamos. Porque Vamos. Porque eu ainda só mando e mando as novidades, eu mando o convite. É porque daí depois, assim, ó... Eu acho que eu ainda não dou mas aí depois, assim, eu falei, tá me cozinhando? Então nós vamos rir desse cozinho. Porque, não tem como, cara. E ela tá lá ainda. Mas eu sei, senhor reitor, eu falei com ele agora dia 13. Eu acho que o mínimo é conversar pra ela dizer. Mas ele falou, ó, o meu não. Mas acho que depois desse episódio tu vai ter um não bem justificado. O meu não é definitivo. É essa atitude que a tua funcionária tem que ter comigo. E não me dizer que vamos marcar, não vamos marcar, vamos. E não. Eu ia dizer uma palavra, mas não vou dizer. Não diga, depois vai cair o episódio. Mas, Eduardo, pra gente agradecer a tua visita, nós gostaríamos de mencionar aqui que as pessoas que conhecem o teu trabalho sabem da tua dedicação e não sabem disso, os teus admiradores, teus amigos, você sabe disso, né? Não é de agora, nós já tivemos essa conversa em outros momentos, né? Das pessoas que estão na tua rede de apoio, conhecem e torcem pelo teu trabalho. E tá aí, né? A tua turnê, né? O ano passado você fez uma porrada, né? Turnê, tu lembra? Tu lembra? Tu não vai lembrar, né? Acho que teus diagnósticos não te permitem. Não, eu sei que eu cheguei... Só da Lemota, a gente fez 80 apresentações. Isso. Juntando os 2 anos, né? Sim. Muito. Do Velhos, né? É. Sim, muito, claro. Nossa, cansativo. O que cansa é BR, né? Sim. Mas parabéns. A gente sabe que foi uma peça fantástica. Eu não tive a oportunidade de assistir. Né? Já até conversamos, né? De a gente buscar alternativas para recolocar ela aí né? Sim, é fantástico. Né? Porque é sobre a velhice, né, cara? A questão do velhos, cara, é formação social, pedagógica, né? cara. Formação pedagógica. Capacitação de professores. Botar o velhos. Então, assim, deixamos aqui o registro, né? De que o teatro, embora você tenha se dedicado nos últimos anos para as obras obrigatórias do vestibular, mas que o teatro ele pode ser como meio, né, até de momentos especiais, como, por exemplo, uma ação de volta às aulas, semana pedagógica de preparação dos professores para o ano letivo. Você pode montar um roteiro específico e fazer um belíssimo trabalho com o teatro, né? Não só o espetáculo, mas com o teatro, com os professores na volta às aulas. Você tem ali vários períodos no ano letivo que podem ser teatralizados. Existe essa expressão? Não sei. Como? Teatralizados ou né? Teatralizados. O despertar da inclusão, imagina. E eu acho, se tu contar a tua história da inclusão mesmo, né? Se pegar só isso, acho que já dá um belíssimo de um trabalho. E todas as pessoas que te acompanham, né? A gente sabe que é difícil acompanhar o teu ritmo, né? Quem tá assistindo episódio, né? Com essa tua cara... Até que trabalha comigo. Então, com essa tua cara vermelha assim, aí, ó, meu senhor do céu. Não vai responder? Parece que tu apanhou e veio pra cá, assim, velho.
Não, mas... Parece que tu caiu na BR ali. Ah, sim. Muitas noites na BR, inclusive. Isso é natural de quem mora entre Ermo Ermo e e Turvo. Turvo. Eu esqueci o que eu ia falar. De quem trabalha contigo. Te acompanha. Nada, alguém trabalha comigo, sim. Também. Não vai me responder? Não tem problema. Eu respondo. E assim vai. Maravilha. Para esse ano ainda é possível? Qual é a peça principal que tá rodando? Essa é do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu também, agora a gente começou a adaptar, a pedido do Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, o Sol na Cabeça. Tá. Que é um livro que foi solicitado como leitura obrigatória da UFPR, então lá do Paraná. Ah, tu vai fazer, né? Vai fazer? Vou fazer o livro do UFPR também. Qual o Bom Jesus que chamou? Bom Jesus de Lages, Caçador e Rio Negro. Sim, Rio Negrinho. E ele vai mandar mais para uns 2 colégios também, que não me lembro, recordo o nome. Tá. Esse cara já há muitos anos, ele me chama, né? Sim. O meu projeto eu apresento para eles ali, pra Então, rede. esse ano ainda vai dar para fazer esse espetáculo do Sol. Vai começar em setembro o Sol, junto com o... Eu faço daí a apresentação no mesmo momento. Acaba o Brás Cubas, entra a apresentação. Ah, tá. Daí já vai fazer os 2 para eles. Faz os 2 para eles. Pra Criciúma também, eu vou fazer, pra Joinville, só que daí em setembro. Porque daí precisa do tempo de ensaio, né? Tá, então, para escolas que têm foco em UFPR, tem esse espetáculo ou também. Ou FPR ou Santa Catarina, né? Que é o caso do Memória Aham. Póstumas. Tá. Não, maravilha. E ainda tem possibilidade de agenda? Daí, claro, tudo é Tem. negociado, vai depender de agenda, cidades que você vai estar, possibilidades. Porque a prova da UFPR tem uma primeira prova, Tem, né? tem, Uma data, tem né? outubro, dia... É outubro, né? É, dia Só que eu não sei se a literatura entra já nessa primeira fase. Não da... me recordo. Cara, eu acho que já é. Eu Tá. acho que sim. É, porque eles... Por isso que eles pediram setembro. Tudo de setembro, botaram tudo de setembro. Então ainda dá tempo, a gente tem a agenda aberta pra... Porque eu ainda não comecei a... Mas a UFSC é lá em dezembro, início de É, não, dezembro. não. É, eu o- lembro. o- Memórias Só que Póstumas daí faço a pode venda ir. casada da... Né? Não me apresento separado. Não, mas é que o da UFSC vai ter que ser, porque Na as hora escolas que- de a hora Santa que Catarina, na acabar maioria, o vai querer UFPR, só o... Ah, não, sim. Só que eu digo pros lados lá de Joinville, lá tem uma Sim, galera que faz pra... Mafra, São Bento do Sul, isso. Jaraguá do Sul. Muita gente faz o UFPR. Na verdade, para várias cidades, a federal acaba sendo, às vezes, a URGS Uhum. ou a UFPR em função de questão geográfica mesmo. Né? Então, como nós estamos no meio, né, isso acaba acontecendo. Né? Então, fica aí, né, a dica para quem gostou bastante da sinceridade extrema do Eduardo Maganin, ator e produtor de teatro Mas independente. é que assim, ó, ser sincero é uma coisa, tu saber ser sincero é outra. Não, aqui a do reitor eu gostei, reitor foi ótima. né? Mas eu gostei a do outro também, de Nem que ele professor, o senhor devia como professor falar a verdade. É né? claro, pô. É isso aí. Aquela eu gostei bastante também. E até assim, incentivo a todos, né, que lidam com a gente, parceiros, amigos, clientes, quando não tiver afim de algo, né, pode ser totalmente sincero, todo mundo aqui, ninguém tá na quinta série, todo mundo aqui é adulto criado, pessoas profissionais formados, bem... Às vezes a quinta série vem. Mas, gente, a do reitor mesmo. Porque sabe o que eu olhei? Uma pessoa. Cara de reitor, eu perguntei a funcionária que tava lá na recepção. Esse é o reitor? Ela senhor reitor. Tá, mas... Tu descobriu que ele era reitor porque ele tinha cara de reitor? Tinha cara de reitor. Eu não sabia que era ele. Aí ele passou, eu falei, esse é o reitor? Ela assim, senhor reitor, por favor, eu preciso conversar com o senhor. E é um assunto bem sério. E depois não. E foi bem assim, a sua funcionária. Foi muito engraçada a cena. Eu porque daí acredito que provavelmente tu não deve voltar eu a não apresentar quero, nessa escola. Não, A gente eu já fiz pra... Não, eu quero saber. Não, provavelmente, mas assim, convidamos todos do mercado, todos amigos, parceiros, os amigos já são sinceros, né? Não, isso. Mas assim, possíveis clientes, possíveis parceiros, cara, não gostou, não quer, seja qual for a razão, e também se não quiser justificar, mas só dá um... ela sabia, o projeto é maravilhoso, o que ela Não, quer era sim. que fosse de graça, e isso não ia acontecer. Ai, meu Deus do céu. Aí me cozinha. Pelo amor de Deus. Mas, Rony, vou agradecer. Muito bom. Estaremos juntos. Aliás, para quem quiser, então, acompanhar um pouco mais do trabalho de Eduardo, além das redes sociais, o Eduardo Maganin será um dos nossos palestrantes falando sobre a importância do teatro, então, dentro do ambiente escolar. Será um dos palestrantes no ETEC Sul. Vai dar certo. Né? E ainda bem que é só 25 minutos, né? Que cada palestrante Quanto tem. tempo a gente tá aqui, né? Aqui 1h20, talvez. Não vai dar mais. Mas, cara,
25 minutos, tá? Te controla lá, pelo amor de Deus. Te controla. Não sai no... Não xinga ninguém. Se a professora estiver lá na plateia, lá no Eu evento, mandei pra ela, inclusive, isso. O Ela convite? se interessou, tá? O convite. E que bom que ela vai estar. Eu vou adorar. Eu vou levar flores pra ela. Muito Olha aí. bom, viu? Esse é o nosso querido amigo, colega de estrada, profissional da educação, foi mordido, né, pelo bichinho da educação, como diz o Rony. No teatro. Né? Mas eu digo porque mas- o teatro... Tá na educação. por causa porque ele trouxe o teatro pra dentro da... É verdade. Né? É verdade. Então foi mordido pelo bichinho da educação, você tá tá no mesmo, né? Praticamente a mesma lida que a gente, BR pra cima, BR pra baixo, BR pro lado, né? E eu acho que essa rotina nos construiu, somos quem somos a partir disso, né? Junto com outros colegas de outras áreas profissionais da educação. Mas essa é a nossa rotina, conhecemos essa BR como ninguém. Eu costumo dizer hoje, e é incrível, assim, e é incrível mesmo porque são muitos anos, né? Eu gosto, apenas como brincadeira, de Curitiba a Porto Alegre, eu acredito que deve ter aproximadamente, considerando os dois lados da BR, tá? Mais de 100 restaurantes, né? De parada, né? Entre os dois lados, né? Eu acho, né, que eu já devo ter parado entre 70 e 80, assim, porque é difícil o que eu não tenho parado. Inclusive, ontem, eu gosto muito de parar em alguns, e ontem eu olhei, eu já estava passando por ele, de cara, esse eu ainda não parei, né? Já tive surpresas horrorosas, né? E muita surpresa positiva. Mas acho que de Curitiba a Porto Alegre, eu acho que, cara, 80% dos restaurantes dos dois lados da BR, eu já tive a oportunidade de parar. Inclusive, lá na tua região, eu adoro panela de ferro, tá? O panela de ferro ali é sensacional. Lugares sensacionais. Não, pra preço comer, justo, meu Deus. preço justo, né? Preço justo, E comida come boa. bem, meu senhor. Panela de ferro Tu até ali. repete sem precisar? Só porque é bom? Não, ali é bom. Os caras fazem um belíssimo de uma refeição muito gostoso, muita variedade e por um preço que hoje você não come em quase lugar nenhum, né? Eu queria dar um recado pros colégios. Atualizem-se. Tem muita coisa legal acontecendo e não atendem. Não atendem. Tem um colega de vocês que ele é sócio dono dos coques, né? O Baiano, o professor Baiano, que também é um cara que conhece o meu projeto, que abriu as portas dos coques. Um funcionário dele, eu encontrei ele no corredor lá do coque de Floripa, eu falei, olha aqui, ó, eu tô tentando falar com esse cara aqui, ele assim, ó. Ele pegou e ligou na hora e disse assim, ó, como é que tu não tá atendendo esse cara? Eu não vou falar nomes, né? Como é que tu não me tá atendendo esse cara? Esse cara tem um projeto sensacional. Então eu fico pensando, às vezes não é só o meu que é sensacional. Às vezes tem coisas maravilhosas que não é só a cartilha o que tem que seguir e que tá trazendo uma ideia nova. Eu falei pra ele, às vezes, né? Muito acontece. Se tá acontecendo comigo e tu tá dizendo isso, tá Mas acho que a referência que você fez, já que você fez, eu vou fazê-la também, tá? Hoje o professor Baiano, junto com seus mais 4 sócios, né? Está se colocando hoje num patamar dentro do empresariado da educação básica em Santa Catarina, já num outro patamar, né? Já está abrindo a sua 8ª escola, né? O que torna cada vez mais uma pessoa dentro dessa, vamos dizer assim, dessa rotina muitas vezes inacessível. Mas ele e a equipe dele são muito, muito acessíveis, né? Olha a resposta como te deu. Porque é alguém que sempre está pronto a ouvir, está sempre pronto a fazer um teste, porque tem uma coisa que também eu acho que muitas vezes falha por parte das escolas. Antes de dizer um não definitivo, faz uma experiência, né? Eu tô disposto... que não tem o não, é um retorno que não vem. Né? Mas assim, faz uma experiência, assim, olha, vamos fazer um espetáculo numa escola. Anderson, vamos fazer uma palestra tua com um terceirão, num terceirão. Em um, faz um. Funcionou, deu certo, faz pro próximo. E o dia que não funcionar mais, ou seja, for disfuncional para o teu modelo de escola, né? E eu não sirvo mais como profissional, que assim como você abriu as portas, e as portas num determinado momento tiverem que fechar um pouquinho, que a gente possa ter a mesma oportunidade, a mesma franqueza. E o Baiano é um cara assim, tá? O Baiano, o Luciano, o Dirceu, o Dé, o Leandro, a equipe dos sócios deles. E aí eu trago isso para os diretores deles, tá? Eu trago isso tanto para a equipe diretiva de Lages, tá certo?
tá? Lá para a Nereida, Juliano em Lages, a Rosana, que está em Blumenau, o João, ali em Balneário. A gente pega a equipe de diretores hoje, cara, eles dão resposta, sabe? Eles dão respostas, eles se reúnem, eles marcam agenda, eles te esperam, eles não desmarcam, né? Não sei, uma situação grave, sentam contigo, conversam, fazem perguntas, tentam entender. Não é aquela reunião assim, tipo, cara, atende ele e depois tu cozinha ele, sabe? Não, tem devolutiva, entende? Alguns projetos é óbvio que eles vão ter continuidade, né, pela sua... quando o projeto, seja qual for, ele se demonstra eficaz, aí acho que a própria natureza da coisa se mantém. E quando por alguma razão se quebra, né, aquele momento, assim, não tem mais por que a gente tá junto, eu entendo que a gente também tem que saber fazer aquela retirada elegante, né? Veja bem, né? O que eu contei do reitor, o que eu contei, é porque chega um limite que eu preciso também. Porque antes eu... Tá, ok. A tua autoestima, o mas teu respeito ao teu trabalho. Eu falei, não posso ficar aqui. Vou falar com o senhor reitor? Sim. E eu falei. O pessoal ali da recepção, eles ficaram assim, como assim, né? Porque o reitor. Eu falei, o senhor é o reitor? Sim. Eu preciso conversar com o senhor reitor. Mas eu fui muito simpático com ele. Eu preciso conversar com o senhor O reitor do negócio gigantesco. Todos os R's que ele tirou na fonoaudióloga voltaram agora ali. Meu pai amado. Mas, olha, o cara chegou, me deu o WhatsApp dele, eu falei, olha, eu esperava um e-mail, me deu até o WhatsApp dele, então, porque... Não, sem dúvida. Coisa linda. Muito bem, obrigado, então. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns. Obrigado aos amigos de longa data e de novas datas, pela oportunidade de estar aqui, contar um pouco da história, um pouco do projeto. Para quem não conhece, pode me contratar, que eu tenho umas datas da agenda livre ainda. Na descrição do vídeo, ano 2026, né? Eu acho que também a gente tem que lembrar que para muitos colégios que não conseguirem implementar agora o teatro na escola, os espetáculos, né? Até já antecipo, né? Me permita, por favor. É muito mais em conta do que a escola imagina. Né? Considerando hoje o preço das coisas, como estão caras as coisas em todos os sentidos, você conseguir hoje levar uma peça desse tempo e dessa estrutura para os seus alunos de segundo ano e terceirão, é muito mais em conta que a escola imagina. Ainda a gente consegue aqui, por isso, né, quando a gente avaliou o teu nome e o teu projeto para a composição do ETECSul, esse foi um dos filtros, né? Porque o que a gente quer mostrar para as escolas? Tem muita oportunidade aqui no sul do Brasil de profissionais locais que estão fazendo entregas incríveis a valores bastante viáveis, tá certo? Então, é muito viável, vale a pena a escola entrar em contato com você, se não para esse ano, né, para o calendário 2026, naturalmente atualizando, né, aquilo que tiver que atualizar, novas peças, novos livros, enfim, mas eu faço essa ressalva só para deixar claro, né, que muitas escolas estão programando o seu ano letivo, tá certo? De 2026, e podem já fazer o orçamento, pelo menos previsível, ó, mais ou menos, né? Olha, esse ano tá X, né? Mas trabalha mais ou menos com essa ideia. Se tiver uma atualizaçãozinha, vamos ver como é que a economia vai estar. Mas é dentro desse patamar que você pode colocar no seu orçamento e pode até fazer, de repente, né, um valor parcelado, alguma coisa assim. Nem sei se vai querer fazer, porque realmente os valores são bem, bem viáveis, né? E risadas, como é que é? Risadas garantidas ou pegue seu dinheiro de volta? Muito bem, pessoal. Você que assistiu e nos acompanhou até agora no nosso episódio muito mais que especial com o Eduardo aqui, da Companhia Literatura Viva, falando um pouco sobre as suas experiências teatrais e nas escolas da educação básica aqui de Santa Catarina. É importante que você nos siga, é importante que você dê o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, assine o nosso canal e ative as notificações. Nós estamos no YouTube e nas plataformas de streaming da Amazon, do Spotify e da Apple Podcasts. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana com mais um vídeo de educação aqui no Escola em Voz. Um grande abraço e até lá. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.